A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos de volta ao canal Neves Chaim. Hoje leremos o capítulo 9 do livro de Gênesis. Falaremos um pouco sobre o medo que o Senhor colocou nos animais e o porquê ele colocou esse medo nos animais. Falaremos também sobre a importância do sangue, o que é o sangue, o que a Bíblia diz sobre o sangue, o que representa o sangue. Falaremos também um pouco sobre o arco que o Senhor colocou nos céus, como símbolo da aliança dele com o homem, com os animais e com toda a terra. Falaremos também sobre a maldição que Noé colocou em seu neto Canaã. Assim diz a palavra do Senhor. E Deus abençoou a Noé e a seus filhos. Ele lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. E vosso temor e vosso medo estará sobre todo animal da terra, sobre toda ave dos céus, sobre tudo que a terra produz do que se arrasta nela, e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles foram entregues. Tudo que se move vos será de alimento, como toda a verdura e erva que já vos dei. Porém a carne com sua alma, estando com vida, e seu sangue não comereis. E por certo, o vosso sangue de vossas almas requerirei, da mão de todo animal a requerirei, e da mão do homem. Da mão do homem, que é como seu irmão, requerirei a alma do homem. Aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, pois a imagem de Deus fez o homem. E vós frutificai e multiplicai-vos, aumentai na terra, e multiplicai-vos nela. E Deus disse a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com vossa descendência, depois de vós, e com toda a alma viva que está convosco, com a ave, com o animal, e com todo o animal selvagem da terra convosco. Todos os que saíram da arca, todo animal da terra, e estabelecerei a minha aliança convosco, e não mais será destruída nenhuma criatura nas águas do dilúvio, e não mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que eu faço entre mim e vós, e entre toda a alma que esteja convosco, para perpétuas gerações. O meu arco colocarei na nuvem, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. E será que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco na nuvem, e recordarei da minha aliança entre mim e vós, e entre toda a alma viva, e entre toda a criatura, e não mais se converterão as águas do dilúvio para destruir toda a criatura. E estará o meu arco na nuvem, e eu verei para recordar a aliança eterna entre Deus e entre toda a alma viva, e entre toda a criatura que esteja sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a criatura que esteja sobre a terra. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé, homem da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embriagou-se, e desnudou-se em sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e contou a seus 2 irmãos, que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, com seus rostos virados para trás, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho, e soube o que lhe fizera o seu filho mais novo, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, será para os seus irmãos. E disse: Bendito seja o eterno Deus de Sem, e seja Canaã servo deles. Aumente Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã servo deles. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e todos os dias de Noé chegaram a 950 anos, e morreu. Então vemos aqui que antes do dilúvio, os animais eles não tinham maldade nenhuma com o ser humano. Os animais eles não tinham medo do ser humano. O ser humano ele poderia se aproximar de qualquer tipo de animal, sejam leões, tigres, búfalos, rinocerontes. Não existia animal selvagem, existia apenas animais. O Senhor ainda não tinha colocado medo nos animais pelo ser humano, e também não tinha colocado medo do ser humano pelos animais. Ambos viviam em comunhão.
Ambos viviam no mesmo espaço. Os animais ainda não tinham seu instinto animal. Então o Senhor colocou Morahem, Vet e Terem, ou seja, o Senhor ele colocou medo e terror nos animais pelo ser humano. Porque a partir de agora o ser humano também comeria carne. O ser humano agora ele começaria a caçar o seu alimento. O Senhor, quando ele colocou medo e terror nos animais, ele não fez isso para restringir a carne para o ser humano. Pelo contrário, o Senhor ele estava avisando lá na frente o que aconteceria, porque o texto vai nos dizer que o Senhor ele iria requerer todo o sangue derramado na terra, seja por homens e seja pelos animais. Então o Senhor colocou este medo nos animais para dificultar o ser humano o acesso a estes animais, para retardar o início da matança na terra. O Senhor não queria ver o sangue do homem derramado na terra, mas não pelo fato da restrição alimentar, mas por um fato muito importante que é o sangue. E essa imagem de Deus que o Senhor criou, ele não queria que ela fosse morta, que ela fosse ferida, que o seu sangue fosse derramado. Então o Senhor colocou medo e terror nos animais para retardar a retaliação dos animais contra o ser humano. Porque o Senhor sabia que este medo e este terror, mais para frente, se transformaria em algo chamado instinto animal. Ou seja, os animais eles não seriam para sempre subjugados pelo ser humano. Um dia os animais iriam retalhar o homem, e isso eles só conseguiriam matando o ser humano para se proteger. E isso durou por muito tempo. Mas como eu disse, mais para frente, esse medo, esse pavor se transformou em retaliação. Os animais eles deixariam de ser a caça para serem os próprios caçadores. Então o Senhor fez isso para atrasar este processo, para retardar este processo, para que isso demorasse a acontecer sobre a terra. Por isso que depois esses papéis eles se invertem. Agora o homem teria medo do animal. O homem agora se afastaria dos animais. O Senhor ele queria preservar a vida, tanto do ser humano, que era em imagem e semelhança de Deus, tanto dos animais. O Senhor ele não queria suas criações se matando, se destruindo. O Senhor também proibiu o consumo desse sangue, seja por animais, seja pelo ser humano, pois a vida pertence ao próprio Deus. O Senhor ele colocou o seu arco nas nuvens, como o sinal da sua aliança com a terra. Arco em hebraico é kashit. Este arco ele tem um nome. O nome deste arco não é arco-íris. O nome deste arco é arco celeste. Como está escrito em Apocalipse capítulo 4, versículo 3, este arco foi um presente do próprio Deus. Foi um algo tirado do trono do próprio Deus. Este termo arco-íris vem da mitologia grega, da deusa Íris, que era uma deusa mensageira. A história vai dizer que Íris, quando ela se movia do céu até a terra, ela deixava um rastro colorido. E os gregos viam isto como o caminho da deusa Íris, o caminho da deusa mensageira. Uma mensagem que vinha do céu para o ser humano. Esse arco não tem nada a ver com mitologias, mas sim com uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta que vemos até hoje, que é perpetuada até hoje. O símbolo da aliança de Deus com toda a humanidade. E a certeza que não viria mais dilúvio sobre a terra. O arco celeste foi um presente dado pelo próprio Deus, que ele tirou do céu para colocar na terra. Então cabia a Noé, Sem, Cã e Jafé passar essa mensagem de Deus, essa mensagem que veio do céu para a terra, para todos os seus filhos, netos, bisnetos. Essa mensagem teria que ser passada de geração em geração, para que toda a humanidade ela soubesse de quem era aquele arco e o porquê daquele arco, e qual era o símbolo e qual era a promessa que estava sobre aquele arco. O texto também nos diz que Noé ele vai plantar uma carém. Carém em hebraico é vinha. Noé vai plantar uma vinha e vai se embriagar dela. Uma vinha ela demora de 3 a 4 anos para produzir os seus primeiros frutos. Só depois desses 3, 4 anos, ela começa a sua produção anualmente. Então, do dilúvio até Noé ele se embebedar com o fruto da sua vinha, se passaram entre 3 a 4 anos. Foi dentro desse tempo que os seus netos nasceram. Entre eles, Canaã,
Então, no dia que Noé ele fica bêbado e fica pelado em sua tenda, o filho mais novo, Cã, ele entra na tenda de Noé e vê seu pai naquela situação. Então ele diz isso para os seus irmãos. Aqui ainda não estava instituído o pecado da nudez. A nudez seria vista como um mandamento apenas em Levítico capítulo 18. Porém, o seu filho mais velho, Sem, e seu filho do meio, Jafé, preferiram não olhar a nudez de seu pai. O texto vai nos dizer que eles pegam uma capa e colocam sobre os seus ombros e vão até o seu pai de costas para não verem a nudez de seu pai. Então Noé ele desperta de sua embriaguez e fica sabendo o que seu filho mais novo tinha feito. Então Noé ele amaldiçoa Canaã. Em vez de ele amaldiçoar Cã, ele preferiu amaldiçoar Canaã. Fazendo isso, Noé estava amaldiçoando toda a descendência de Cã. E ele amaldiçoa Canaã, dizendo que Canaã seria servo de seus tios, que os seus tios eles estariam sempre sobre ele, que Canaã não teria lugar de destaque com seus tios. Canaã seria apenas servo deles, e que somente a bênção estaria sobre Sem e sobre Jafé. E isso nos faz pensar o que Cã fez para que Noé amaldiçoasse toda a sua descendência. O texto ele não nos dá detalhes de como isso aconteceu, de como Cã passou essa informação para os seus irmãos. Eu entendo que quando Cã ele passou essa informação para Sem e Jafé, ele não passou de uma forma branda. Ele não simplesmente disse, nosso pai está pelado lá, vai lá cobrir ele. Ele estava ridicularizando o seu pai. Ele estava zombando de seu pai. Ele estava desrespeitando o seu pai. Nos dias de hoje seria mais ou menos assim, seu pai está lá. Seu pai está tão bêbado, que tirou a roupa lá e está passando vergonha lá. Vai lá cuidar do pai de vocês, porque o pai de vocês está dando vexame lá. Imagina seus filhos vendo isso, o que seus filhos vão pensar do avô deles. Ao meu ver, era isso que Cã estava fazendo. Ele estava ridicularizando o nome de Noé dentro da sua família. Ele estava ridicularizando a situação de Noé para todos. Para sua mulher, para suas noras, para seus filhos, para todos os netos de Noé. Cã, ele estava ridicularizando Noé na frente de todos e para todos. Por isso que Sem e Jafé, eles fizeram diferente de Cã. Eles preferiram nem ver a nudez de seu pai. Eles não se importaram como Noé estava. Eles queriam simplesmente acabar com aquela situação, com aquela ridicularização, com aquela vergonha que Cã estava fazendo Noé passar. Por isso que eles tiveram aquela atitude de cobrir a nudez de seu pai. E ao meu ver, foi isso que fez acender a ira de Noé contra Cã. Toda essa ridicularização que ele fez passar. Então por isso Noé ele amaldiçoou toda a descendência de Cã, por tudo que ele tinha feito. E no próximo vídeo vamos ver a divisão que essas palavras trouxeram dentro da casa de Noé. Essas palavras fizeram com que a casa de Noé ela ficasse totalmente dividida. E essa divisão ela se estende até hoje. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha e nos siga nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima.